Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alessandro de Souza, proprietário da Automecânica Tecnocar de Brusque, Santa Catarina, membro fundador do Grupo de Mecânicos Prêmio Brasil. Tá? Minha graduação máxima hoje sou formado técnico automotivo pela Universidade de Ávila da Espanha. Tá? E a gente veio passar para vocês algumas dicas da substituição da correia dentada de sincronismo do motor do UP 3 cilindros. Pessoal, passar para vocês o procedimento que a gente adota aqui na empresa, que facilita muito na hora de a gente substituir a correia dentada do automóvel. Primeiramente, a gente já remove o conjunto com o motor já no ponto, que facilita muito. No caso do UP, o que a gente faz primeiro? A gente aplica o pino de travamento da árvore de manivelas, certo? Retirando o bujão lateral lá e aplicando o pino. Depois a gente já posiciona a ferramenta de travamento de comando, tá? Se a gente verificar, ela possui uma meia-lua menor na parte superior e uma maior na inferior. Por que isso facilita? Porque se eu pegar e simplesmente já remover a correia dentada, depende da posição que esse comando vai parar, depois eu vou ter que ficar girando ele, girando o virabrequim, tá? Para poder fazer depois a aplicação das ferramentas. Com isso, a gente corre o risco de literalmente colidir uma válvula no pistão e ocasionando um dano ao motor e ocasionando um prejuízo para a empresa. Outra coisa que essa engrenagemzinha aqui, essa outra ferramenta que vai no meio das engrenagens, ela tem um pininho menor, um pininho maior, ela também tem uma posição pré-determinada nas polias. Então isso tudo facilita até na aplicação do conjunto de ferramenta e facilita também na parte de diagnóstico para a gente saber se o motor estava andando corretamente ou não. No caso desse UP, quando a gente foi remover a correia, a gente verificou que o sincronismo do motor estava um pouco fora. Então, quer dizer, o cliente já vai ter um ganho a mais de performance no automóvel, devido agora à sincronização do motor correta. Outra coisa é que se a gente, como é que se diz, antigamente a gente tinha aquele método, a gente não tinha tanto a acessibilidade a ferramentais, que a gente pegava, fazia só as marcações nas polias, tirava uma correia e colocava outra. Como esse veículo já veio para a gente fora de sincronismo do motor, se a gente adota essa situação, ele já sai de volta fora de sincronismo. Então se torna cada vez mais fundamental a aplicação de ferramentas para fazer a substituição de correias de sincronismo do motor. Pessoal, passar para vocês que a importância de a gente sempre substituir a correia dentada utilizando o conjunto de ferramental do motor. Por quê? Por exemplo, se a gente verificar a engrenagem aqui do virabrequim, ela tem um dente de marcação e aqui a gente tem outra marcação no bloco do motor. Só que a posição correta dela é essa marcação na parte superior. Porque quem vai fazer a posição de sincronismo no motor na parte do virabrequim não é a engrenagem, e sim esse plino que é aplicado aqui na retirada do bujão lateral da caixa do bloco do motor, certo? A gente aplica ele aqui e depois girando o virabrequim no sentido horário, ele vai apoiar ali. Então, se por acaso a gente não tivesse o conjunto de ferramenta, seria muito fácil a gente se enganar e achar que a marcação seria o dente da engrenagem com aquela marcaçãozinha ali no bloco. Pessoal, passar para vocês aqui, ó, a gente removeu as engrenagens do comando de admissão e escape, para uma melhor identificação da parte de sincronismo do motor. Se a gente verificar, tanto a engrenagem de admissão quanto a engrenagem de escape, tá? Ela possui várias marcações, que seria como os dois pontinhos na parte superior da engrenagem, tá? E na lateral dela o pontinho ali. Se a gente verificar a ferramenta de posicionamento de sincronismo das engrenagens, ela só vai caber numa posição, porque dentro da engrenagem tem o pino guia da ferramenta. Então ela vai ser a posição dela. Na engrenagem de comando de escape, a gente tem um pequeno rebaixo que também tem um pino guia para posicionamento dela. Mas se a gente for pegar e por acaso, sem querer, botar os pinos de marcação errada, fica até bem difícil a gente posicionar a ferramenta. Então, como é que se diz? A engenharia já ajudou muito na parte de
sincronismo com a ferramenta, facilitando bastante para a gente. Sem a ferramenta, a gente não vai conseguir essa posição correta, porque as engrenagens não são chavetadas. Então é fundamental a utilização da ferramenta. Pessoal, passar para vocês aqui ó, o posicionamento da ferramenta de travamento, de sincronismo dos comandos, tanto de admissão quanto de escape. Ela fica posicionada na parte traseira dos comandos. Lembrando que essa ferramenta é somente para sincronização do motor. Ela não pode ser utilizada para travamento de aperto das engrenagens, que a gente pode simplesmente danificar a ferramenta. Pessoal, agora como a gente está com todo o conjunto de ferramenta montado já no veículo, fica muito mais fácil para a gente aplicar os rolamentos e a correia no veículo. Vamos agora à parte de aplicação. Pessoal, passar para vocês também, a gente não pode esquecer da importância da limpeza, tá? De onde vai trabalhar a correia dentada, devido à contaminação com óleo ou poeira, vai tirar a vida útil do sistema, tá? Iniciando agora, como o sistema já está todo limpo, a gente inicia com a aplicação do rolamento guia. Agora na aplicação do rolamento tensor, temos que ficar atento à posição de ancoragem do rolamento, tá? Ele tem aqui a marcação aqui no bloco, tá? Que onde ele apoia, porque esse motor ele tem dois selos laterais que a gente pode confundir a gente na hora da aplicação. Então a posição de ancoragem fica para cima nesse vão que tem aqui no cabeçote aqui. Pessoal, passar para vocês também aqui, ó, em relação ao alinhamento de referência do tensor, sempre lembrando que a gente tem que tensionar ele em sentido horário, tá? Passamos um pouco do ponto dele, depois a gente volta ele para a gente ter a posição correta do tensor. E agora a gente vai efetuar o aperto do tensor, que é de 25 newtons. Lembrando que após o aperto do rolamento guia, que é de 45 newtons, do rolamento tensor, que é de 25 newtons, aí agora que a gente vai apertar as engrenagens, certo? Tanto o comando de admissão quanto o comando de escape, sendo que a gente não pode apertar as engrenagens fazendo força em cima da ferramenta de travamento dos comandos lá atrás. E essas engrenagens, o torque de aperto é de 150 newtons. Pessoal, agradecer, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado. E a mensagem final que eu deixo para vocês, sempre que a gente vai fazer qualquer serviço no automóvel, sempre procurar trabalhar embasado em cima de uma literatura técnica, buscando a ferramenta adequada, os torques adequados para a gente evitar danos possíveis futuros que possam ocorrer e trazer um prejuízo para nossas empresas. Valeu, pessoal, agradeço a atenção de vocês.